Fala pessoal, Tainá Azevedo aqui, mais uma vez na TV Evangelizar, essa obra de Deus. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto parte dessa família. Assim como você também é parte dessa família. Juntos somos uma grande obra de Deus chamada Evangelizar, chamada TV Evangelizar. Estamos juntos aqui no programa Com Fé Venceremos, em mais uma partilha. E dessa vez quero falar sobre servir a Deus e servir ao próximo. Todo cristão é convocado a essa missão de servir. Mateus diz que nós viemos para servir, não para ser servido. Mas no meio dessa geração mimimi, todo mundo quer ser agradado, todo mundo quer ser paparicado. E na primeira cara feia que a gente recebe dentro da igreja, a gente mete o pé e vai embora. Falando mal do padre, do coordenador. Fala a verdade, é assim ou não? Pelo menos onde eu moro é assim. Muitas vezes a gente fica preso nessa situação de imaturidade, é uma situação de imaturidade. Você sempre está nessa expectativa de ser servido e não servir. Só que Jesus, ele pede totalmente contrário para a gente. Ele diz, olha, vocês vieram para servir ao outro. Não se importem em ser servido, a prioridade é sempre servir. Então pare de ter comportamento muitas vezes imaturo. Dentro da sua pastoral, dentro do seu movimento, dentro da sua comunidade, da sua paróquia. Muitas vezes você reclama ao invés de se tornar a igreja que você quer ver. Eu me lembro nos meus 14 anos, quando eu coordenava um grupo jovem, no auge da minha juventude ali, com 14 aninhos. Eu sei que eu tenho carinha de jovem, mas eu já tenho 22. Vamos lá, né? Já tô um pouquinho velha. Vamos concordar. E ali, eu lembro que uma jovem me procurou e falou assim, Tainá, tô saindo da igreja católica. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, por que motivo você vai sair da igreja católica? E ela falou, porque aqui não tem acolhida. E eu achei interessante na hora, e foi inevitável, eu soltei até uma risada na hora. Eu falei, nossa, achei que era um problema maior. E olhando para aquela jovem fixamente como eu tô olhando para você agora, eu disse, você não precisa sair da igreja católica por causa disso. Eu tenho uma solução. Ao invés de reclamar que a igreja não tem acolhida, por que você não veste uma camiseta com o título Abraço Grátis? Você vai para a porta da paróquia e todas as vezes que tiver Santa Missa, que tiver grupo, você fica lá abraçando as pessoas. É muito fácil mudar de igreja. O difícil é ser a igreja que você quer ver. Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente fala, vou mudar de igreja, vou mudar de grupo, vou mudar de padre, vou mudar de paróquia. Porque a gente está acostumado a viver nessa situação sempre de ser agradado, mas nunca de servir. Você reclama tanto do seu padre, mas você já perguntou para ele, padre, está precisando de alguma coisa? Você reclama tanto do seu coordenador, mas já perguntou para ele, coordenador, você está precisando de alguma coisa? Você reclama tanto dos seus pais, você jovem, reclama tanto dos seus pais, mas você tem ajudado os seus pais? Você tem arrumado a sua cama assim que você acorda? Você tem lavado a louça? Tem feito alguma coisa da sua vida? Ou tem passado o dia inteiro com essa bunda no sofá, a bunda na cama e não faz nada da vida? A gente veio para servir, não importa a nossa idade. Desde pequeno temos que ser motivados a servir. Eu comecei a servir a Deus com 11 anos de idade. Com 13 anos fundo um grupo jovem. Na minha igreja, na minha paróquia, tinha ausência de jovens. Eu comecei servindo na missa da terceira idade. Só eu de jovem no meio dos velhinhos. Os velhinhos me amavam. Eles colocavam Tainá para ler, Tainá para cantar, Tainá para tocar. E era engraçado demais. Até um dia que eu falei, eu preciso fazer a diferença. Mas eu comecei ali na missa da terceira idade. Ao invés de reclamar que a igreja não tinha jovem, eu comecei a ser uma jovem dentro da igreja. Uma jovem não só que senta no banco e reclama, mas uma jovem atuante. E essa mensagem não se limita à juventude, não. Essa mensagem é para todo católico apostólico romano. Não importa se você tem 20, 60, 30, 10 anos. Você foi feito para servir. Você é chamado para esse serviço. E o que mais me admira na TV Evangelizar, na Associação Evangelizar, é esse sentimento atuante, é esse sentimento presente em todos os momentos, em todas as obras, em todos os programas, em tudo que a TV Evangelizar se propõe a fazer, é esse senso de serviço. O que estamos aqui fazendo agora é um serviço.
Eu estou aqui pregando, tem outras pessoas que estão por trás da câmera, tem outras que vão editar, tem outras que vão fazer esse vídeo chegar até a sua tela. É um conjunto de serviços para que você tenha acesso ao Evangelho. E esse é o sentido do reino de Deus. Por isso que eu quero ler a palavra lá em Mateus 20 para fazer ainda mais sentido para a sua vida. A parábola dos operários da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu a romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora o fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça, e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contraste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, que parábola rica. Eu imagino Jesus contando essa parábola e depois em intimidade explicando ela para os discípulos. Porque você sabe que ele só falava em parábolas no meio da multidão. Mas quando estava a sós com seus amigos, ele esclarecia tudo que estava em seu coração. E aqui eu faço a interpretação literal dessa parábola. Jesus está falando do reino de Deus, a vinha daquele Senhor. Para Jesus é o reino de Deus que nessa hora nos convida a fazer parte do trabalho do reino, da propagação desse reino, do anúncio desse reino. O último pedido de Jesus foi: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Jesus também disse na descida de Pentecostes: os sinais vos acompanharão. Pedro, quando vai entrar no templo, assim que Pentecostes desce, assim que o cenáculo é cheio do poder do Espírito Santo e Pedro começa a sua missão, ele vai entrar dentro do templo e ali tem um aleijado e pede uma esmola. E Pedro diz: ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, é a cura. Recebe Jesus na tua vida. E aquele aleijado que há anos vivia na porta daquele templo sai pulando de alegria pela sua cura e volta a andar. Isso é o serviço. Isso é o trabalho que Deus hoje me chama a realizar. Precisamos trabalhar na vinha do Senhor. E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E não porque o Senhor não quer escolher a todos. Porque na verdade Deus não tem filhos preferidos, mas certamente Deus tem filhos que o preferem. Nunca foi sobre Deus preferir alguém, mas sempre foi sobre ter pessoas que preferiram a Deus. Lembra quando Jesus foi crucificado? As mesmas pessoas que gritaram no domingo de Ramos: Hosana, filho de Davi, foram as mesmas pessoas que gritaram para que Jesus fosse crucificado. Crucificam, crucificam, crucificam. Talvez você, através da sua vida, tenha gritado todos os dias: crucifica Jesus. Mas hoje você tem uma escolha: entrar para essa vinha. Entrar para essa vinha que o Senhor te chama. A palavra diz que a messe é grande, poucos são os operários. Jesus fala: olha para os campos, já estão prontos para a colheita. Todo esse cenário de pandemia,
que a gente passou, eu quero te lembrar de quantas pessoas morreram sem conhecer Jesus. De quantas pessoas partiram sem ouvir o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez você seria o único evangelho que essas pessoas teriam acesso. Você seria a única Bíblia que essas pessoas poderiam um dia ler. São Francisco de Assis dizia sempre aos seus filhos espirituais: vão pregar o evangelho, se necessário usem palavras, que a gente possa servir e servir, antes de com palavras, com ações, que o nosso discurso se encontre com a nossa vida, que eu pregue aquilo que eu vivo, que eu fale e comunique aquilo que eu vivo na minha vida todos os dias. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Deus te chama. E eu trouxe essa parábola porque é interessante pensar que aquele povo que estava desde manhã no calor, no sol, eles ficam estressados, eles ficam com raiva do Senhor, porque o Senhor dá a mesma quantidade, o mesmo valor àqueles que trabalharam apenas por 1 hora. E aí a gente percebe a intenção do coração. Eles não estavam servindo de coração aberto, eles estavam servindo pelo dinheiro, eles estavam servindo apenas pela recompensa. E não é para isso que Deus nos chama, porque nem sempre, é pesado dizer isso, é forte dizer isso, mas é uma verdade que precisa ser acolhida pela sua vida agora. Nem sempre vamos ser recompensados. Muitas vezes, na verdade, o que a gente ganha com o nosso serviço é perseguição, é porta na cara, é perca de amizade. Muitas vezes a gente serve, faz o bem e as pessoas não nos agradecem. Muitas vezes a gente faz alguma coisa boa para um familiar nosso, para um amigo nosso, para uma pessoa próxima, e essas pessoas não nos valorizam. Então não faça um serviço, não entre para a vinha do Senhor, não entre para o anúncio do reino de Deus, que é para isso que Ele te chama, para o serviço a Ele, para o serviço ao próximo, com essa intenção na recompensa. Porque a nossa recompensa, ela é o céu, e o céu já é garantido a nós. E sempre queira que mais pessoas sejam chamadas e escolhidas para esse trabalho. Não fique com raiva por causa que alguém está se destacando. Ah, mas é porque eu estou na igreja há 10 anos e fulano chegou há 1 mês e já está tendo destaque. Pare com esse egoísmo, mas ao contrário, agradeça a Deus por ter chegado mais gente para colaborar com a vinha, para colaborar com o anúncio do reino de Deus. Muitas vezes ficamos entristecidos porque a gente tem sempre esse complexo de competição. E como é triste, eu vou falar para vocês a verdade do meu coração. É uma das coisas que eu mais me entristeço. É esse espírito de competição dentro da igreja. A gente não precisa disso. Nós precisamos agradecer quando alguém vem para o grupo, quando alguém entra na comunidade, quando alguém começa a cantar, quando alguém começa a pregar. Isso significa que é mais gente para falar do reino de Deus, que é mais gente para anunciar a bondade do Senhor, que é mais gente para trazer a cultura do reino dos céus nessa terra, para alinhar o natural com o sobrenatural. É mais gente para ser boca de Deus, é mais gente para ser profeta. Então que possamos, nessa hora, entender que fomos chamados para servir e também sermos gratos com os outros que chegam para servir, independente do tempo, independente dos anos, até porque Deus não avalia isso. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, mas é cheio de ódio no coração, é cheio de rancor, é cheio de inveja. Igreja não é um lugar para você colecionar um currículo. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Igreja é um lugar para você sempre estar com o coração aberto, disposto e disponível para aprender e a crescer. Independentemente se você tem 30, 40, 50 anos de igreja, 50 anos de grupo jovem, 50 anos de renovação carismática católica. Não importa o seu tempo dentro da igreja, o que vai te salvar, o que vai te levar para uma verdadeira perfeição e para o objetivo de Deus na sua vida, é ter o coração ensinável, é ter o coração sempre grato e disposto a aprender de Deus e a ensinar o outro que está chegando agora. E nunca tem inveja, nunca. Você percebeu o cenário de inveja aqui? E o contrário de serviço é inveja. Quando você deixa a inveja dominar seu coração, você para de servir. Porque a inveja te leva ao egoísmo. E o egoísmo te deixa à deriva do serviço. Porque pessoas egoístas, elas são incapazes de servir.
Pessoas egoístas, elas só pensam nelas mesmas. Elas não pensam no próximo, elas não pensam em quem está do seu lado. Elas só pensam em satisfazer os seus próprios egos. E como é triste você carregar esse sentimento chamado egoísmo. O egoísmo toma o nosso coração de uma maneira que nos leva à morte. Nos leva à amargura, à solidão. Quantas pessoas eu já vi morrer de depressão, morrer de ansiedade, síndrome do pânico. Porque são pessoas altamente egoístas, pessoas que não liberam perdão, pessoas que têm inveja do outro. Mas que você possa ter um coração limpo igual ao de Jesus. Que você possa olhar sempre para o outro que está do seu lado, com misericórdia, e parar de questionar. Porque a vizinha comprou um carro novo? Porque a vizinha arrumou o cabelo? Parar de questionar porque o outro está se dando bem na vida? Ah, mas ele nem merece. Quem é você para dizer se ele merece ou não? Ai, Deus está usando fulano, mas fulano é tão ruim. Ainda bem que é Deus que escolhe, não você, né? Porque senão você só ia escolher os perfeitos. Mas no caso você estaria fora dessa, porque você não é perfeito também com esse julgamento desnecessário de noite. Que tem gente que vai para a igreja para julgar toda hora ficar apontando o dedo. E lembra da palavra que diz: antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está na sua. Somos convidados nessa hora. Essa palavra foi pesada, hein, gente? Essa mensagem é para revirar o nosso interior. É para você querer levantar do sofá e correr longe da TV, longe do celular. Mas a palavra é para incomodar. A palavra é para nos trazer a luz. A palavra é para remexer o nosso interior e causar mudança na nossa vida. Se a pregação não causa mudança, só causa emoção, essa palavra é vazia, essa pregação é vazia. Eu, particularmente, tenho me cansado de tanta pregação emocional. A gente só mexe com o emocional das pessoas. Está na hora da gente começar a pregar, voltar a pregar o evangelho puro e simples. O evangelho sem peneira, o evangelho completo. O evangelho que incomoda, como está te incomodando agora. O evangelho que te leva a repensar na sua vida. O evangelho que te leva à conversão. E essa mensagem que eu acabei de ministrar aqui é um pedido para você. Trabalhe no reino dos céus. Trabalhe na vinha do Senhor. Mas trabalhe com sinceridade. Largue o egoísmo, vamos pontuar? Largue o egoísmo, largue a inveja, largue tudo isso que não serve para nada, a não ser para nos levar para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o salário daqueles que amam a Deus, que servem a Deus e servem ao seu próximo é a vida eterna. E isso não há dinheiro que compre, isso não há nada que compre. Aliás, assim algo que compre, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus comprou o nosso acesso, a nossa recompensa na vida eterna. E cabe a mim e a você, enquanto católicos, enquanto cristãos, abrirmos o nosso coração nessa hora, para sermos verdadeiramente servos segundo a vontade de Deus. Servir como os santos serviram, servir como os apóstolos serviram, e assim cultivar e manter viva a memória de Jesus de geração em geração. Se você serve hoje aos seus filhos, os seus filhos amanhã servirá aos filhos dos seus filhos. E assim de geração em geração, a gente cultiva a mensagem do Evangelho uns nos outros. O Evangelho é esse chamado a nos tirar dessa posição confortável e nos levar todos os dias para um confronto. Então que nessa hora você possa se confrontar e se questionar: será que eu tenho feito a vontade de Deus com o coração puro? Será que eu tenho servido na igreja sem inveja, sem egoísmo? Ou será que eu tenho sido mais um motivo de discórdia do que unidade? Será que eu tenho dividido mais do que unido? Lembre-se, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Um dia, um padre me disse em confissão, uma coisa que eu nunca esqueço, eu digo em todas as minhas pregações: jovem, homem, mulher de Deus que está me ouvindo, se você não tem se esbarrado com Satanás pelo meio do caminho, é porque você está indo na mesma direção que ele. Então, muitas vezes, nós precisamos nos esbarrar com Satanás para a gente ter certeza que a gente está indo na direção contrária dele. Nós precisamos guerrear, lutar contra o nosso eu, contra a nossa humanidade, contra os nossos pecados, contra o mal que existe dentro do nosso coração. Lutar pela santidade, lutar pelo serviço verdadeiro,
lutar pelo propósito de Deus na nossa vida. Assim como Maria ficou aos pés de Jesus, e Marta ficou arrumando a casa, e Marta foi questionar Jesus. Jesus, pede para que Maria se levante e vá me ajudar. Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirado. Então Marta precisava entender que naquela hora o lugar de Maria era aos pés de Jesus. E o lugar de Marta era arrumando a casa. Então vai ter hora que a gente precisa ser Maria, vai ter hora que a gente precisa ser Marta. Mas em todos os momentos, fazer a vontade de Deus. Em todos os momentos, cumprir a vontade de Deus. Seja como Marta, seja como Maria. Eu quero concluir essa mensagem orando por você, rezando por você, suplicando o Espírito Santo sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Talvez você está frio, distante da igreja. Talvez você não tenha servido mais a Deus nem ao próximo. Talvez você não tenha servido nem às pessoas que moram dentro da sua própria casa. Eu quero convidar as esposas aqui, os esposos, a voltar a servir um ao outro, a voltar a amar um ao outro. Sirva com amor o seu marido, a sua mulher, os seus filhos. Filhos, sirvam os seus pais. Que a gente possa, nessa hora, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão daquela que mais serviu nessa terra, a Santa Virgem Bem-aventurada Maria, possamos ser inundados agora com o Espírito decidido, com o Espírito contrito e voltado ao propósito do Senhor para a nossa vida. Como dizia bem Santa Teresa d'Ávila, que tenhamos uma determinada decisão e que essa determinada decisão seja para sempre. Que Deus te abençoe. E lembre-se, você nasceu para servir.